Lucas deu pra Boa ele. tarde, pessoal. Aqui estamos de novo depois de uma parada, voltando aqui na Rádio Atividade com o nosso programa Progresso Esportivo, né? Hoje com umas presenças aqui, alguns convidados, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a volta do futebol brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro aí depois dessa parada, será que algum time ainda estava desacostumado? Tivemos algumas goleadas. Eu acho que o Vasco não tinha acordado ainda, né? Vamos falar também do Corinthians, né? Que também em um mês perdem 2 goleiros, né? Como é que vai ser agora no Corinthians? Chutou na bola, chutou no gol, é gol, né? Como é que vai ser? Vamos falar também um pouquinho da Eurocopa, né? Que vai começar agora em junho, não é isso? E também falar da Copa América, né? Que vão ser 2 paralelos. Vamos falar provavelmente de alguns possíveis campeões, tanto na Copa América, que vai ficar entre Brasil e Argentina, talvez alguém desponte aí o Uruguai. E nas Eurocopa, que é sempre uma expectativa, né? Porque tem mais times aí, seleções aí disputando e sempre todas entrando com favoritismo, né? Alemanha, Itália, né? Que sempre tem aí. Então vamos começar apresentando aqui. Vamos falar primeiro com o Lascani. Boa tarde, Lascani. Boa tarde, Nogueira. Boa tarde a todos. Boa tarde aos convidados, ilustres convidados. Expectativa alta para o retorno do programa. Tem bastante coisa para discutir, novidade em relação aos resultados do Campeonato Brasileiro, resultados inesperados, né? Que é no caso do Vasco e Flamengo. Acho que ninguém esperava uma goleada tão elástica, tão ampla assim. Estamos na expectativa, né, de Eurocopa, na expectativa de Copa América. A seleção brasileira joga amanhã. E temos mais notícias em relação à CPMI do John Textor, então tem bastante coisa ainda para a gente discutir por hoje. Queria agradecer mais uma vez o convite e passar a palavra para os colegas. Então, na verdade, agora vamos falar depois com o Marcos, mas sempre falando aqui, né? Quem quiser vir estudar aqui no Colégio Progresso, né? Bilíngue, que é o grande patrocinador aqui da Rádio Atividade, né? E venha, né? Faça matrícula, marque aí com a Natália, né? Faça uma visita aqui para a escola. Marcos, nós também depois vamos apresentar nossos convidados. Qual é a sua expectativa aí nesse nosso retorno do programa aqui? Obrigado. Boa tarde, Nogueira. Boa tarde a todos os convidados, né? João também, estamos aí sempre. E, né, como vem falando, né? Vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, né? Esse sai e vem do Corinthians, né? Do Carlos Miguel pro Nottingham Forest, né? E é isso, vamos por aí, vamos ver, vamos conversar um pouco e debater a respeito de tudo que está acontecendo aí no futebol. Boa, legal. É isso aí, vamos falar com o nosso convidado aqui, corintiano, né, que vai falar um pouco sobre Corinthians, mas qual a sua posição inicial aí? Veio fantasiado, né? Vamos lá. Tem que representar, né? Só não vim com manto hoje. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Marcos, Lascani, muito bom vocês apresentarem o programa. Então, tem uma expectativa meio baixa do Corinthians, que tá parecendo uma montanha-russa, que ganha, perde. Toma goleada, dá goleada, não fica fixo hora alguma. E em relação aos goleiros, eu não... Bom, deixar para falar mais para frente, Mais porque... pra frente, isso. Vamos fazer alguns comentários, mas legal. Eu acho que o Corinthians realmente está numa fase, né? Eu acho que uma crise de Tá delicado, diretoria, né? Então, realmente, o Corinthians vai dar aqui ainda muita conversa, né? Henrique, nosso também convidado hoje especial, né? Que é santista, né, Henrique? Isso. Mas aqui a gente sempre, né? Aqui é sempre... todo mundo vai falar de todos os times, né? Henrique, sua destaque inicial aí. Eu acredito que eu venho aqui para falar mais sobre o Santos, né? Trazer mais essa experiência de estar assistindo a Série B pela primeira vez, né? De falar um pouco mais do campeonato, de como está sendo. Inclusive, hoje o Santos joga contra o Novo Horizontino, fora de casa. E vai ser aí mais um confronto que a gente está com uma expectativa até meio baixa, né? Pela performance que eles estão tendo nesses últimos jogos. Vamos ver o que o Carille vai fazer aí, né? Essa noite. Mas muito obrigado aí pelo convite e tudo mais. Estou bem animado de estar aqui. Legal, Henrique. Obrigado pela sua presença. Nós é que ficamos contentes aí com a presença de vocês. E agora vamos apresentar um outro santista também que hoje vem aqui para visitar o programa, né? Sim. E quem sabe aqui participar conosco mais vezes. Seu destaque inicial aqui. Vamos Boa lá. tarde, sou o Gustavo, Gustavo. santista. Feliz demais de estar participando aqui com os craques da bola aqui.
E vamos aí, vamos conversar, abordar também sobre o Santos, né? Santista, mas vamos falar sobre tudo aí. Legal, obrigado, Gustavo. Então, vamos começar, né? Falando primeiro dessa volta do Campeonato Brasileiro, né? Então, nós temos aqui pegar os resultados dos paulistas. O Palmeiras ganhou do Criciúma 2-1, acho que é um resultado esperado, né? 2-1 para o Palmeiras, né? Sim. O São Paulo ganhou 2-0 do Cruzeiro, um resultado, né? Porque deixa de ser um clássico, né? Do futebol brasileiro. São Paulo ganhou 2-0. O Corinthians, né? Que perdeu em casa, né? Para o Botafogo por 1-0. Um resultado que deixou a torcida aí tensa. O Corinthians fica na zona de rebaixamento, né? E acaba difícil. E o Bragantino que conseguiu também um bom resultado, né? O Bragantino venceu o Grêmio, né? Apesar do Grêmio jogar com time alternativo, né? O Bragantino venceu o Grêmio 2-0. E sempre ganhar de um time assim, expressão mesmo que seja um time alternativo, acaba porque tem um retorno, né? O Grêmio depois vai tirar ponto de alguém. O que vocês acharam dessa primeira rodada nesse retorno aí? Lascani, quer fazer algum comentário dessa primeira rodada do retorno, né? Queria falar que... Sétima rodada. Começar comentando pelos clubes gaúchos, né? Que eles não voltaram inicialmente pelo Brasileiro, né? Eles voltaram pelas competições intercontinentais, né? O Inter perdeu o jogo de 2-1 em casa, né? Em teoria em casa. O Grêmio na Arena Barueri. O Grêmio vem de uma vitória importantíssima fora de casa contra o Alpatito, de 1-0. Numa chuva, numa jogo chuva difícil. Um campo péssimo, campo pesado, jogadores com físico ainda um pouco abaixo, notório, né? Voltando, né? Voltaram muito bem. O Grêmio mais uma vez se comprova ser um dos times mais copeiros do Brasil. Para mim tá entre os times mais copeiros do Grêmio disparado. Em relação aos confrontos do Campeonato Brasileiro, o que eu fiquei mais chocado com o resultado, como eu já havia dito previamente, foi o Flamengo e Vasco. Eu não esperava. O Vasco ainda abriu o placar, né? Saiu na frente. Aos 8 minutos, gol do Veguete. Teve um gol anulado também, tomou uma virada que eu acho que transcende a questão tática e técnica dos jogadores. Eu acho que entra mais pro mental, né? Você tomar uma virada e levar 5 gols, né? 6 gols do seu maior rival, que para mim a maior rivalidade do Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo. Mas vale lembrar que o Vasco, desde ano passado, ele também já não tá capengando, né? O Vasco, acho que nos últimos 10 anos o Vasco tá se dando mal, né? Tá brigando pra Desde que o Cássio fez aquela defesa, né? Desde que ele defendeu a bola do Diego Souza, o Vasco nunca mais foi a mesma coisa. Mas eu ia falar do São Paulo, mas vou deixar o Marquinhos complementar o São Paulo. Palmeiras e Criciúma, Palmeiras ganhou 2-1 em casa. O mais esperado, né, do campeonato Mas o Palmeiras não teve facilidade, não. O Criciúma não se sentiu mesmo. O Criciúma também começou um bom campeonato brasileiro, né? Meteu 4 no Vasco também, né? Ele tá uma posição acima da entrada da zona de baixamento, mas se eu não me engano ele tá com 3 jogos a menos, o Criciúma. Por algum motivo, eu não sei. Parece que contra times que parece que estavam disputando a Copa Verde, né? Final da Copa Verde. Os campeonatos ainda que estavam ainda disputando o final, Cuiabá ficou fora. Legal. Rafael, Corinthians, né? Essa derrota aí, né? Nesse retorno, perder para o Botafogo. O Corinthians já não vinha bem, né? E essa derrota eu acho que abalou, primeira vez que o Botafogo ganha na Arena, né? E o Botafogo é um time que a gente sempre, né? Que já pela experiência que tem do ano passado, começou bem e depois cai, aquele cavalo paraguaio. Qual a perspectiva do Corinthians perdendo o goleiro agora, né? O segundo goleiro, já o Cássio saiu, agora o goleiro sai. Como é que está a perspectiva aí do Corinthians? E do campeonato em si também, brasileiro. Em relação aos goleiros, Cássio, ídolo eterno, para mim o maior jogador do Corinthians na história. E eu acredito que toda a nação corintiana ficou bem chateada com a saída dele. Por mais que houvesse bastante crítica e reclamação, até xingamento e ameaças, o Cássio fazia um bom trabalho. Tava meio mal no gol e o Carlos Miguel tava fazendo um bom trabalho e apresentou motivos para tomar a posição de titular. Também para dar uma ajudada, né? O Cássio nos últimos anos sempre vem salvando o Corinthians, né? Salvou de rebaixamento também. Ano retrasado, classificou o Corinthians para a Copa do Brasil, levou o Corinthians até a final, pegou pênalti na final,
né? Chegou ano passado a semifinal contra o São Paulo. Também jogou bem, não fez Jogou partidas bem. abaixo. E Principalmente- salvou o Corinthians ano passado do rebaixamento, né? O que a gente não não tá pode no negar, passado. o Corinthians ano passado ele brigou diretamente para não cair. Cair. Diretamente, o Cássio, Santos, Corinthians e Vasco. sendo Né? Corinthians e Vasco. Bahia. Tá Não tudo só no ali. ano passado, em 2020 também, quando o Corinthians estava com um time feio de ver, tava muito feio. Cássio estava entregando várias, mas aí chegou no fim do campeonato, começou a jogar demais, salvar o Corinthians em vários momentos. E por um risco que não rebaixou o Corinthians em 2020 também. E nem ano passado, que foi na beira também. E eu acho que ele acaba sendo o escudo, né? O Cássio virou o escudo, talvez a cortina de fumaça dessa diretoria, né? Que agora, um mês depois, que planejamento é esse, né? Que você dispensa um ídolo, que é o Cássio, um cara da grandeza do Cássio, que ainda tem muito para dar no futebol, isso é uma unanimidade, não senso comum, todo mundo sabe que ele ainda tem muito para dar. E aí você perde o seu goleiro que seria o titular, né? E hoje você perde uma patrocinadora por irregularidades no contrato, na forma que foi feito o contrato, né? Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. O Corinthians esse ano ele vai lutar para não cair e para sobreviver no âmbito nacional. É muito sério. Um clube que tem 2 bilhões em dívidas, que a empresa continua aberta tendo 2 bilhões em dívidas, né? E as promessas da diretoria, inclusive essa diretoria ganhou mediante, né, algumas promessas de Gabigol e, né, time competitivo e, na verdade, inclusive falaram, vai ser, o Corinthians, o Palmeiras agora vai ter uma competição com o Corinthians, Acabou né? a farra, né? E acabou a A farra do verdade Palmeiras. é que o Cássio era a cara do Corinthians, né? Tu pensa em Corinthians, tu pensa em Cássio. Na minha opinião também, é o maior ídolo do Corinthians, né? E teve essa saída também agora mais recente do Paulinho também, né? Também, Paulinho é. também, que era um cara que, né, O Corinthians, jogou do a ano Série B, passado né? pra cá, veio se despedindo de vários ídolos que trouxeram o título de 2012 do Glória, Mundial. Zé, Foi Gil, Fábio Santos, o Gil não estava ainda. Foi Fábio jogando. Santos, Paulinho, Paulinho. Cássio. Cássio, Foi só esses três, mas de ídolo também Renato Augusto, Renato Gil. Augusto, que também saiu. Sabia, alguns saíram assim, né? Pela Porta de pela trás, né? dos fundos, né? Realmente. Agora vamos lá. Henrique, né? Henrique, vamos falar um Isso. pouquinho também. Já falamos um pouquinho. Agora vamos falar da Série B, É. né? Temos aí o time do Santos na Série B, que hoje, se não vencer o Novo Horizontino, pode vir uma crise aí, né? E nós temos aqui o Henrique e o Gustavo, que são, né? Vamos falar um pouquinho do Santos, né? Na Série B. Poxa vida, a gente pensava que a Série B, o Santos ia ganhar todos os jogos e, de repente, 2 derrotas seguidas, e essa inesperada do Botafogo. Fala aí, Henrique, o que você acha aí? O Gustavo depois complementa. O que houve assim com o Santos? O que está acontecendo? É crise? Não. Não, eu acho que eu não diria que é uma crise, mas é um problema que não pode deixar sair de mão, né? A verdade é que o Carille, ele tá tentando manter o rendimento do time, que jogou muito bem o Paulista, quase chegou a disputar a primeira colocação do campeonato, conseguiu chegar numa final e jogar bem ali contra o Palmeiras, né? Na medida do possível, mas na Série B, com as lesões do Guilherme, do João Paulo, do Schmidt, eram jogadores que eram peças essenciais do time, eram Pedrinho tá protagonistas. O Pedrinho está voltando O hoje. Pedrinho voltando, o Pedrinho também, que é um bom jogador. E acontece que isso acaba destruiu a atmosfera que aquele time tinha, né? Eles eram jogadores essenciais pro esquema tático e pro futebol que aquele time estava desempenhando. O João Schmidt é a peça central do meio-campo do Santos. Sim. Sem ele e o Pituca fizeram uma boa dupla ali no meio-campo, né, na volância. Eles estavam controlando o campo. Nos jogos que a gente jogava, eles eram o destaque do time. O Guilherme foi quase que, se eu não me engano, chegou a ser perto de ser um dos artilheiros do Paulista. Ele tava na seleção do Paulista. Ele estava na seleção do Paulista. Vários jogadores do Santos também. A minha opinião, né, Gustavo, até vai ser uma pergunta para você. O Santos, o Santos está um time bem envelhecido, né? Sim. A gente vê que os jogadores aí não é característica do Carille de colocar garotada nova. E a gente sabe que o Santos precisa colocar, às vezes, essa garotada nova até para ganhar dinheiro, para vender, né? Sim. Parece que até tem uma possível aí saída do Patati, né? Houve um Patati, comentário. Tá jogando Ele bem, foi, e ele foi infeliz num comentário no Instagram, né? Que reclamou do tempo de viagem, né? Um garoto novo que ainda tem que comer muito arroz com feijão e não pode reclamar. E aí na rede social, aí vocês que acompanham bem, Falta ele colocou, assessoria, né? não quero mais amizade, né? Tipo assim, não quero mais amizade, porque...
E aí, Gustavo, quais as expectativas aí do Santos, né? Porque nós estamos nessa Série B e de repente estamos se colocando como um Novo Horizontino, é o jogo da nossa vida, né? É, E aí, o que está acontecendo? eu Será acho que que perde, é. sai o Carille? O É, Carille sai? eu acho que é nítido que o Santos sentiu, né? Essas lesões todas. Sofreu principalmente, ressaltando aqui o que o Henrique disse, a do João Schmidt, que fazia um meio-campo espetacular com o Pituca. E é só você ver o último jogo contra o Botafogo, Santos totalmente sem criatividade nenhuma. Era bola na área e esperar qualquer Seja que coisa. Deus quiser. Verdade, realmente o Santos está fazendo um futebol, e eu vejo, né, por exemplo, Acabou, né? os nossos zagueiros estão fazendo lançamentos, né? Sim, E tentando jogar para ponta, jogar, né? Principalmente o Joaquim. O Joaquim. O Júlio tem uma fazendo dificuldade lançamento. gigantesca com a bola no pé. Eu vejo. No Corinthians ele acertava um ou outro lançamento. Eu me Mas nunca lembro foi do bom. Santos mesmo na época do Muricy, quando era o Durval querendo fazer esse lançamento maluco aí. Né? E não trabalha a bola, né? Não chega na área trabalhando só a bola bola. no Fábio. Sem o João Schmidt, que é O o cara time ali do cai meio bastante. campo, E da olha posse que ele de caiu, bola. né? Também no futebol, ele caiu Mas, bastante. mas, Né? mas, assim, Qualidade. uma dúvida minha para os dois santistas, vocês que estão mais antenados. O Santos teve a lesão de jogadores aí que são os pilares da equipe, até aí ok, qualquer time sofreria com isso. Só que ano passado o Vitória subiu com uma bolsa, uma folha salarial de mais ou menos 2 milhões de reais no mês, certo? Dá 24 milhões de reais o ano. O Santos tem uma folha salarial hoje 3 vezes maior que a do Vitória, e é um time que vence, mas não convence. Isso quando vence, na Série B não está Tudo bem no início convencendo. do E Paulista, tem muito né? Ele mais time foi- que o Vitória também, né? Vamos Não, é um time melhor no papel do que o time do Vitória do ano passado. Então, assim, como é que vocês esperam? Porque a arrecadação é muito menor na Série B. Um clube não arrecada a mesma coisa que um clube da Série A. E a folha salarial foi diminuída, mas não foi muito diminuída. Até o Marcelo Teixeira, quando o Santos foi eliminado pelo Palmeiras, perdeu, ficou em segundo lugar, ele falou: no contrato eu fiz o compromisso de daqui a um ano, quando o Santos subir, vocês jogarem uma Série A. Como se sustenta esse clube, né, com uma folha salarial alta na Série B, que não está conseguindo dar conta do recado até a data de presente de hoje? Como vão ser mantidos esses jogadores caso o Santos consiga subir e essa folha salarial ser controlada com o valor que o Santos está arrecadando hoje com as dívidas, sem aumentar essa dívida? Eu queria saber a preocupação de vocês em relação a isso e o que vocês veem como alternativa. Seria a base, né? Porque o Santos sempre teve jogadores talentosos na base. O que vocês veem como opção? Porque eu vejo uma desorganização da atual diretoria. Eu não sei por vocês. Olha, eu acho que esse time do Santos agora jogando a Série B, ele vem com uma certa, eu não diria soberba, mas eu acho que uma arrogância, que o time parece que quando você começa a assistir o jogo, o primeiro tempo parece que ele não é levado a sério. entra de salto alto, né? Eles entram de um jeito time meio a ser cansado, batido, É né? a frase do Pituca. os caras entram meio cansados ali, parece que não querem correr. Principalmente sem- os pontas. O time ali no geral vem meio ele já vem meio desarrumado no começo do primeiro tempo. É como se eles jogassem pensando que eles vão fazer gol a hora que eles quisessem. Essa é a impressão que passa. Então, é uma coisa da diretoria também, por não conseguir arrumar essas peças de reposição, que o Marcelo Teixeira já prometeu. Ele já prometeu que traria mais jogadores ao longo do ano, mas a gente fica meio à deriva, né? Porque a diretoria não fala muito com a gente, assim. Eu acho que Eles falta passam- transparência. Eles passam só o essencial, mas as notícias que a gente fica sabendo é só de jornalista, de furo, que acaba saindo. O que, né, respondendo aqui também do Lascani, a sorte do Santos é que ele conseguiu um contrato com a Globo, né? Passar os jogos Sim, do Santos, sim, mando sim. de campo. Sim. Isso ajudou, né? Financeiramente. O Marcelo Teixeira, ele já conhece, já foi presidente, então ele já conhece, diferente do presidente anterior. No futebol, né? É muito difícil se administrar. A gente pensa que é fácil, né? Primeiro porque é muito dinheiro, né? E onde tem muito dinheiro, tudo é difícil de administrar. Então precisa ser um cara experiente, né? E Queria fazer mesmo umas assim, perguntas com mais também aos experiência. Santistas. É. Pode terminar. Eu gostaria de fazer algumas Então, perguntas. eu acho que isso aqui ainda ajuda o Santos.
Mas a gente sabe também que esse time, viu, Lascani, o Santos, esse time, se subir para a Série A, É um time que não se mudar. sustenta. Até por ser um time que tem bastante idade. Então, meio de campo, que já é ali o nosso 10 né, que hoje é o. Na minha sincera opinião, esse time do Santos de hoje é só pra ter força pra subir pra Série A. Mas assim, se Ano que você... vem vai Eles ter estão chamando... Tem que mudar. Mas se você Enquanto for também ver- a garotada, né, eu acho que o Santos não é coisa do Carille, mas o Santos vai ter que colocar a molecada, que é os zagueiros, né? O Santos tem o zagueiro lá, o Jair, o próprio o Joaquim. Só que acho que já é mais consolidado, né, no time. É mais... São, Não é mais promessa pra Patati, torcida. né? Que Solidário. precisam para poder ganhar dinheiro. Hoje é a saída dos times brasileiros, né? Você vê o Palmeiras que tem esse dinheiro todo, né? Tá colocando a garotada aí. Que Já o Estevão tá indo embora. tá indo embora. também. O Chelsea parece que já Tem tá quase tudo, rumores né? de que o Joaquim ele vai pro Atalanta da Itália. da Itália. Vai ser vendido. E teve time até ano passado querendo o Joaquim, O Joaquim né? foi o Só Flamengo. que Até o Flamengo, o Santos Flamengo, bancou ele. né? O Joaquim é o destaque da zaga do Santos. Ano passado Aham. ele foi um destaque, mesmo com o Santos caindo para a Série B. Ele fez umas partidas que, Aquele gol contra o Flamengo. principalmente aquele gol que ele chutou de longe, que ninguém acreditou Fora que ele ia da fazer área, um gol daquele, intermediária, né? Tem Mas intermediária. é assim, a gente, vocês comentaram do Juliano, né? Você pode ter jogadores, né, Juliano, Gil, no seu elenco, jogadores de mais experiência, vamos assim dizer, né? Agora não. Mas desde que você tenha uns caras jovens, experientes, E vão correr por Mas é ele. e que venham a decidir o jogo. Quem hoje é o cara que vai decidir o jogo pro Santos? O Furk? Morelos? O Morelos? Furque lesionado. Ah, o Furk tá lesionado, é o Furk. Lesionado, O William, Morelos, cansado. William Bigode, que vai decidir jogo Os pro únicos Santos. que podiam decidir estão machucados. Pedrinho e Guilherme. Pedrinho e Guilherme Não. machucados. Julio Furque. Julio Furque Não, é um mas cara a que gente tem pensando estrela. grande, a gente tem que pensar grande no futebol. O Santos tem que pensar grande. A gente sabe que o lugar do Santos não é na Série B, né? Eu digo assim, tá com uma folha salarial de 6 milhões de reais. Aí vai subir, vai aumentar para 10, 11 milhões a folha salarial do Santos Futebol Clube. Tá bom, e as dívidas? Até há 3 semanas atrás a gente foi lá no Esporte por Esporte, a gente ouviu o Filete falando que estavam abrindo uma comissão para verificar os gastos, porque tiveram conselheiros que emprestaram dinheiro para o Santos e não sabem para onde foi o dinheiro que os conselheiros emprestaram. Eram 54 milhões, se eu não me engano, acho que eram 6 conselheiros que emprestaram esse dinheiro para o Não clube. sabe nem quem são os conselheiros. Não sabem nem quem são os conselheiros que emprestaram. Sabem que o Rueda também emprestou uma parte do dinheiro dele, mas não sabem nem quem são. Então, assim, me preocupa. Eu acho que o Marcelo Teixeira pega um terreno arrasado que é do Rueda, mas, assim, me preocupa o Santos ter um time que é um time de Série B, prometendo para esses jogadores jogarem a Série A, eles tendo salários altos e não tendo cara que vai vir decidir um jogo que não vai ganhar uns 0-0, São Paulo e Santos, clássico Sansão, aos 47 minutos vão cruzar uma bola na área. Quem vai colocar essa bola para dentro? O Otero? O Otero? O Morelos? Não vai ser. Exatamente. O time do Santos, atualmente, ele não tem nenhum cara protagonista. O cara que vai pegar a bola realmente vai decidir o jogo. Eu acho que o estilo do Santos atualmente é esse mesmo, é bola na área. Os gols esporádicos, Isso, né? seja Gil, o que Deus quiser, Juliano. né? E o Guilherme, que era o artilheiro, e Sim. realmente acabou ficando de fora. Mas é aquilo, você vê, dependeram, a bola do jogo no Allianz Parque caiu 2 vezes no pé do Guilherme, 2 lances iguais. Sim. Eu falo, não é o cara que você pode contar, por mais que ele seja um cara esforçado, acho que tem uma certa qualidade técnica, mas não é o cara que você pode contar para decidir um campeonato, né? Você olha pra essa escalação do Santos, você não vê um Santos protagonista, aquela glória lá que é mundial, que todo Pega o mundo... Santos dos últimos anos. Então, teve- de 2020 pra cá... decidiu jogos. Vou falar aqui, pelo que eu vi. Gabigol, Ricardo Oliveira, Rodrigo. O Santos cansou de decidir jogo em 2018. Sinceramente, o Santos cruzeirou, né? Marinho, O Santos Soteldo. seguiu a risca toda. Se você for pegar e comparar Caio a Jorge. queda do Cruzeiro com a queda do Santos, é idêntica. É idêntica. Com isso, A única coisa que administrativa, muda inclusive. É que o Santos. o Cruzeiro teve algumas glórias recentes antes do rebaixamento. O Santos teve a final da Libertadores de 2020. Foi depois disso que parou de jogar. Mas se você for ver a cartela do rebaixamento, o Cruzeiro seguiu igual a do Santos. E, cara, eu vou te falar, tá seguindo igual na Série B. Se não contratar, vai trazer Patrick, que é um cara que O Patrick não foi. Cara, o Patrick foi a maior decepção do ano do Santista. pro Santista, vamos trazer reforço, aí vai trazer reforço Tá nível fora de Patrick. forma, né? Se não contratar o Santos, se o Santos ou não mudar a filosofia, jogar mais fechado, jogar com um time mais reativo,
periga ficar na Série B. O Santos tem que pegar um cara protagonista no meio de campo. Eu também usar. Não tá só com o Juliano. Vou ser sincero, também tem que acordar pra vida, pensar que o jogo é fute, o Morelos vai decidir. Não. Na minha visão, ver ali, sei lá, o Carinho principalmente gosta de ver jogos da molecada, ver um sub-20, ver um atacante, sei lá. Tem um menino lá, o centroavante. Enzo, não é Enzo? Que É. jogou um jogo, mas depois ele Foi mudou. o moleque. Mas esses caras têm que ser esses caras mais experientes, que ganham mais salário. Que Dá ganham- minutagem pro moleque pra fazer gol. Eles sei têm lá. que ter, cara, vergonha na cara, que esses caras eles têm que chamar responsabilidade. Não dá pra também ficar terceirizando a responsabilidade pra moleque. Eles têm que entrar como um auxílio Sim, também. pra esses jogadores decidirem os jogos e um auxílio até de salvar financeiramente o clube, porque é eles que garantem. A base, a Cotia, que garantiu por muitos anos o São Paulo ter uma vida financeira, vamos dizer assim, mais estável, né? Então, e minutagem, não é minutagem. Você jogar, você pega o boliviano, que eu sempre, o Miguelito. Ele entrou, sei lá, no segundo tempo, jogou 10, 20 minutos cada jogo. Pô, isso não é você dar uma sequência pro cara. Você dá uma sequência pro cara, você colocar ele 3 jogos de titular e bancar ele, independente da atuação dele. Uma promessa, ela só vai vingar se ela jogar, se ela tiver tempo dentro do campo, né? E eu acho que esse é o grande problema do Complementando com Santos. o que o Lascani falou, eu acho que assim, e com o que o Marcos falou também, tem que dar chance pra molecada. Porque não adianta. Você olha para as contratações do Santos esse ano, só contratou experiente, mas não gente que é veloz, que é objetiva. Você olha, contratou Juliano, Gil, contratou o Otero. Eu acho que eles contrataram até com essa ideia de ser auxiliares pra molecada, mas aí eles trazem um treinador que não tem a filosofia de usar a molecada. E outra também, a base do Santos aí até também foi judiada. Hoje não tem, né, nenhum. O coordenador assim, que mudou. desponta, né? Esse ano eles Desponta fizeram aí. uma reformulação na Uma base. reformulação. O Rueda trouxe muita gente do Paraná e, né, que não deu certo. Eu queria fazer uma pergunta aos Santistas. Com essa lesão no tornozelo esquerdo Do João Paulo. que ele rompeu o tendão, que provavelmente, que possivelmente vai ficar sem jogar até o ano que vem, e os reservas não são de muito agrado, e o Santos tentou contratar 2 goleiros. Um foi o Marcelo Marcelo Groy e um outro que eu O não... Walter do Cuiabá. do Cuiabá. Parece que vai pro Corinthians, né? Vai voltar o Walter? O Walter parece que a torcida não, a diretoria do Corinthians fez É uma um desejo consulta. dele também, que teve uma entrevista que eu vi que ele falando que um dia O Walter gostaria sempre muito foi... de voltar. Em 2016 era pra ele ter assumido, né, como titular. O Walter que- sempre foi um pouco meio que É a que ele sombra do lesionou. Cássio. Porque o Cássio, ele tem os seus anos de glória pelo abaixo, Corinthians, e com isso ajuda a ele manter a posição de titular. Mas, por exemplo, o Carlos Miguel já estava merecendo a vaga de titular faz tempo. Só que agora que conseguiu tomar a posição de titular, Vai já embora. vai embora. Mas vai lá, Rafael, termina a sua questão lá do Santos, do goleiro. Então, o que vocês pensam? Vocês acham que devia manter o goleiro? Vocês acham que devia contratar um novo goleiro? Ou alguma sugestão de goleiro experiente e que seja útil pelo menos até o fim da temporada para o Santos? Antes deles responderem, a gente sabe que o Brasão, por exemplo, ele nunca foi titular, né? Ele foi sempre o segundo ou o terceiro Mas é goleiro. bom goleiro. Onde jogou. É bom goleiro. Né? Não é um cara que, talvez até, 2 gols que o Santos tomou do Botafogo, E é um culparam goleiro ele, novo também. até por estar adiantado, né? Mas não sei se também, mesmo ele estando debaixo do gol, os chutes foram, né? O problema é quem deixou chutar, né? Mas o Santos realmente, eu penso assim, né? Vou deixar a palavra já para eles. Não serve e não fica, né? Então, se esse terceiro goleiro, que agora é o reserva Diógenes, né? Que é o reserva imediato, não serve, não tem experiência, então empresta o cara, né? Vai ficar pagando, empresta para pegar experiência, ver se realmente o cara tem condição, né? O Lucas Mas- Perry é um exemplo disso. O Lucas Perry, ele era reserva imediato do Volpe, né? Do final do Thiago Volpe, agora tá no Toluca do México. O Crespo, que começou a dar umas minutagens para ele jogou bem no São Paulo, né? Até fez boas partidas, mas a cobrança era muito grande nessa época em relação a achar um substituto do Rogério, né? Foi um cara que foi emprestado pro Náutico, foi justamente para dar essa rodagem, salvou o Náutico em várias oportunidades, e aí o São Paulo enviou uma proposta na verdade, o São Paulo iniciou as conversas para renovação, só que esqueceram de enviar o contrato para ele assinar. E aí o Botafogo veio e pegou ele de graça, né? E ano passado ele fez um campeonato brasileiro espetacular. Então, Gustavo Henrique, o que vocês acham aí do goleiro? O Olha, Brasão é o goleiro certo pro Santos? E o Brasão ele não teve
ele não se provou ainda, né? Nesses 2 jogos aí que ele jogou, ele ainda não conseguiu se provar, né? Não conseguiu Ele mostrar jogou aquela um jogo e meio, confiança. né? Na E também verdade, tem que levar em consideração que foram jogos abaixo Do time Santos inteiro do não, Santos, né? é. Sim. Deixou chutar, né? É que, O Gil marcando. com todo respeito, é uma palhaçada a situação que o Santos se encontra agora, se você for levar em conta todo o dinheiro que poderia ter guardado com as vendas de transferências milionárias de Neymar, Rodrigo, o próprio Gabigol também foi uma transferência Que não sabe onde muito está esse valor. dinheiro, não sabe pra Eles onde não foi. sabem onde está esse valor, ele não ficou no clube. Por quê? É um histórico de má administração de anos, anos e anos, que não tem o que fazer, vai destruindo o clube por dentro. Quando não entra o capital, eles não conseguem montar um elenco, eles não estão conseguindo pagar direito os atletas, porque não tem esse dinheiro sumiu. E esse é o grande problema do Santos. O problema foi a má administração que acabou com o clube. O próprio Rueda, a era Rueda do Santos Futebol Clube, foi a ruína do clube. Destruiu Legal. tudo. Então, agora vamos falar um pouquinho. Né, já falamos aí dos times. Depois vamos voltar ao Campeonato Brasileiro, os próximos jogos, né? Gostaria de vocês darem, como a gente sempre termina o programa aqui, dando opinião dos próximos jogos, né? Queria falar um pouquinho, apesar que só vai voltar em agosto, né? A Copa Libertadores. E vocês já viram, só falta o Grêmio, né? O Grêmio parece que jogou Que ontem. deve classificar também sem É, grandes problemas. Falta só o Grêmio confirmar, né? E se confirmar, vai pegar o Fluminense, né? Ou o Peñarol, né? Vai depender da colocação. E aí, se a gente for ver o chaveamento, né? Dessa Libertadores, poderemos ter aí, já temos um clássico, né? Que é o Palmeiras e Botafogo, um clássico aí brasileiro. É uma chance Só muito levantando aqui dos times paulistas, né? O Palmeiras joga com o Botafogo, né? E o São Paulo Com pega o Nacional, Nacional, do né, Uruguai. do Uruguai. Dos times brasileiros, o Fluminense joga com o Grêmio ou o segundo colocado, né? E o Flamengo pega o Bolívar, né? E o Atlético, o São Lourenço. Mas pelo chaveamento, poderemos ter um Palmeiras e Flamengo antes da final, né? O que vocês acham aí? Qual é a perspectiva dessa E pode também Libertadores ter aí? um São Paulo um e São Paulo, Palmeiras. São Paulo e Pode ter um São Paulo e Eu Palmeiras. não vou botar tanta fé ou já mandar um resultado precipitado entre Botafogo e Palmeiras, porque tem jogos que o Botafogo entra inspirado e vai com garra para ganhar. Principalmente na Libertadores. Começou Então, um ano, a inclusive, Libertadores essa vai ser- muito bem. vai ser a grande chance do Testor dar um acerto de contas ali com o Palmeiras, né? Então, o que vocês acham? Quem é que é possível aí levar essa Libertadores ou pelo menos chegar na final aí nesse chaveamento aí? Eu achei que o chaveamento pro lado do São Paulo, vou falar do São Paulo, que eu sou São Paulino, eu gostei do confronto contra o Nacional, Também. né? Não é um time que é um time fácil de ser derrotado e também não é um time que é impossível de ser derrotado. Acho que vai ser um bom termômetro para o São Paulo, né? Para a torcida do São Paulo, até para o próprio elenco e comissão técnica. Vai ser um grande termômetro para saber o que o São Paulo pode alcançar dentro dessa competição, né? E o São Paulo está do lado do Atlético ou do lado do Palmeiras? Tá do lado do Palmeiras. Do Palmeiras. Tá do lado do Palmeiras. O São Paulo pegou um chaveamento que, assim, eu Palmeiras acho que e Flamengo, né? Que não é do não lado. poderia ser pior esse chaveamento, que a gente pode pegar tanto Flamengo quanto Palmeiras, quanto Botafogo, e vai cruzar numa final com alguma outra equipe que é tão competente quanto, né? Que pode ser o Atlético, pode ser o River Plate, que vem bem também. Então, eu acho que para o São Paulo foi vantajoso o confronto de agora. Chaveamento nem tanto, mas eu tenho a teoria que se você quer ser campeão, você tem que ganhar de todos. Sim. Então, que venha Palmeiras, que venha Flamengo, que na final venha River, que venha Atlético, se o São Paulo quer ser campeão. E eu acho que dentre os times, hoje, o São Paulo tá jogando uma bola um pouquinho melhor. Eu acho que tá tudo mais ou menos no mesmo nível. Não tem nenhum time que tá se destacando em qualidade. Não tem nenhum time que tá se destacando muito em qualidade. Então, eu acho que o São Paulo tá jogando mais bola que o Palmeiras hoje, né? Hoje, mais bola que o Flamengo. Então, eu como São Paulino, estou bem otimista em relação a isso, né? Também. E os palmeirenses estão reclamando dar o gancho do Palmeiras, não tem nenhum palmeirense na mesa, eu vou falar sobre o Palmeiras. O Palmeiras jogou pela Libertadores agora, né? E teve bastante reclamação em relação à lotação do estádio, né? Que vários comentaristas estavam comentando que o Palmeiras não consegue lotar o estádio, não consegue lotar, não colocar a capacidade máxima dentro do estádio, né? E aí a torcida, como forma de resposta, reclamou do valor dos ingressos. O valor dos ingressos estava muito caro, se não me engano, o ingresso mais barato para assistir o jogo de Libertadores estava R$250. Realmente é bem salgado, o ingresso bem O São salgado. Paulo também tá assim. O do Corinthians eu fui ano. A média de preço do São Paulo na Libertadores é de, se eu não me engano, R$100.
O ingresso mais Libertadores? barato, Libertadores. O ingresso Porra. mais barato do, É 75. do Palmeiras Ah, é R$ 250. E aí eles não conseguem encher a Arena Barueri, não estão conseguindo encher o Allianz Parque. Eu acho que foram 16 mil pessoas que foram assistir o jogo contra o Allianz. Então, mais uma vez, está tendo mais um desgaste da torcida com a atual direção do Palmeiras. Realmente é um absurdo você cobrar R$ 250, né? Tá tendo uma elitização do futebol. Isso a gente já comentou em outros podcasts. E era só isso que eu queria pontuar em relação ao Eu também Palmeiras, já que não tem nenhum também palmeirense. queria dizer, já que ele falou a respeito disso, né? R$ 250, né? Cada torcedor é muito caro mesmo. E vou ser sincero, para um jogo assim, o Palmeiras também já estava classificado, tudo, Não daria nada. não valia nada. Se É. fosse, com todo, eu acho que na minha visão, se for assim, uma semifinal, uma final de Copa Libertadores, beleza, eu até entenderia. E assim, existe um negócio na economia chamado curva de Laffer. Exato. Se você abaixar o valor dos ingressos, Vai ter mais tendo uma capacidade maior, isso não vai comprometer a sua arrecadação. e vai ganhar mais. Acaba equilibrando. Então, assim, eu acho que é uma infantilidade da diretoria continuar cobrando a R$ 250 o ingresso. O que tem que ver é que não é só o ingresso, principalmente quem mora em São Paulo, né? O que vai de fora também para assistir, Todo o o cara do interior. trajeto, né? Você tem o transporte, você tem o lanche, Alimentação, né? Então acaba saindo aí quase que o dobro do ingresso, né? Se Eu tenho for até um contar pouco de dependendo- medo de saber como é que seria o do Corinthians em uma semifinal de Libertadores. Que em 2022 foi assistir um jogo pela primeira pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Avaí, que o Corinthians ganhou de 3-0. O ingresso mais barato, que foi o que eu peguei, na zona que é bem lotada, R$ 130 por pessoa. A meia, né? A meia. A meia. A meia. Imagina- A inteira é 260. Imagina numa Libertadores quanto não custa. Mas aí também vai pelo amor ao clube. Porque a torcida do Corinthians tem muito amor ao clube e não abandona. Todos, elitizar na verdade, o né? futebol, né? Acaba tirando aquela massa, né, torcedora, né? Então, às vezes a elitização no futebol ela já vem da televisão, né? Monopólio, quer, né? Então é complicado. Hoje realmente o ingresso, né? Contando aí o cara, o transporte, alimentação, quer dizer, o cara vai pagar quase que, né? O ingresso mais o preço da alimentação é quase o preço do ingresso, E né? amanhã tem seleção brasileira, né? E a gente tá acho que eu falei já em outra oportunidade, a gente tá tendo um afastamento da população com a seleção brasileira. Hoje a gente chegou aqui, a gente estava em dúvida se o jogo era amanhã, se o jogo era domingo, porque a gente não tem acompanhado, né? Ou você vai pegar o ingresso para assistir o jogo do Brasil, é quase R$ 1.000. Então, assim, tá tendo um afastamento. Tá carinho o ingresso. Então, você está tendo um afastamento, você está distanciando, né? A classe média, a classe baixa do futebol, tá tendo uma elitização, né? Do futebol. Então você está distanciando essas pessoas, dificultando a ida dela aos estádios, né? Então Às acho que vezes- isso é muito E às vezes preocupante. levar criança, né, que seriam futuros Sim, torcedores do time aqui. Já que você falou de futebol, vamos falar de uma coisa. A gente vai esperar, né? Vamos agora só em agosto essa primeira rodada da Libertadores para a gente depois ter uma ideia aí quem é que fica, quem é que vai, né? E aí a gente vai ter uma ideia melhor até dos chaveamentos aqui. Acho que o Atlético vem forte também, o Atlético Mineiro, né? Ele está do outro lado, né? Mas o futebol é o futebol, né? Tem A as gente sabe que reviravoltas. então a gente sabe que nem sempre o papel é que manda, né? Mas às vezes pode aparecer um time aí. Luiz, só para sem ressaltar um querer. ponto aqui. O Lascani falou sobre a seleção brasileira. Eu lembrei da seleção brasileira sub-20. E a seleção brasileira sub-20, na minha visão, vem trazendo bastante joias que já foram vendidas, é claro. Mas uma que eu acabei lembrando agora, que é a única, eu acho que é a única joia que o Santos tem hoje em dia, que é o Sherman. O cara tá jogando muito e já tá sendo sondado pelo Chelsea. Mas ele precisa se firmar, né? Ele é um lateral Ele precisa. e joga direitinho, né? Ele avança bem, marca bem. É né? novo, corre. A informação. Boa marcação. Eu, inclusive, quando eu estive no programa lá Esporte por Esporte, eles tinham me perguntado, né, que o Xemão, e eu comentei que eu não colocaria o Xemão nos jogos, assim, no primeiro jogo da Série B, né? Vocês colocariam o Aderlan. Mas hoje eu, né, dou a mão palmatória, eu acho que ele vem jogando bem, acho que é a chance do Santos realmente testar esses moleques para realmente poder vender. É o mercado, o Santos precisa Também de para dinheiro, vir forte também infelizmente. para Série A, vir trazendo A informação jogadores. de primeira mão aqui. Carlos Miguel recebeu uma proposta agora do Corinthians para renovação.
um contrato de 5 anos e R$ 800 mil de salário mensal, com um valor de luvas consideráveis. Já está começando uma movimentação da torcida da Fiel para fazer um esforço para ele ficar. Mas realmente, você tá fazendo certo, porque o Corinthians nunca foi de se preocupar muito com o goleiro desde quando chegou o Cássio. Porque o Cássio tomou a titularidade, aí tinha o Walter, caso o Cássio se machucasse. Sempre tinha algum goleiro que também era. E era o César, né, antes do Cássio? Era o César, Era César, era um Dida. goleiro ruim, né? O Corinthians Ficou com o nunca. Bragantino, ficou reserva É, depois. tinha não Dida, vai né? baixar. Acho que o Júlio César ficou 10, 12 anos no Bragantino. Teve Dida também antes. O Corinthians nunca teve que se preocupar com o goleiro. Agora, se o Carlos Miguel sair, não sei. O Donelli já é terceiro goleiro, já faz muitos anos. Eu não sei se ele tem a manha e Não tem. a consciência de ir em um jogo de, por exemplo, semifinal de Sul-Americana, com torcida lotada cantando. Não sei se ele vai ter cabeça para se concentrar no jogo. E Tem o que Karius, contratar o Karius, o goleiro que foi do Liverpool, ficou conhecido pelas falhas, Frangos. foi oferecido ao Corinthians. O empresário dele, Meu Deus. segundo, foi Você vê aqui. que tá ruim, né? O Mas cara tá do esse cara Liverpool vai. pro Corinthians. Pô, mas esse cara é uma A grana. notícia é do Jeremias Wertner, que é do SBT. Ele acabou de falar que o empresário do Karius ofereceu ele ao Corinthians. Você vê que a situação do cara está Tá ruim, né? O louco, cara esse saiu cara do também deve ser Liverpool. mó grana. O cara saiu do Liverpool pra tá chegando no Corinthians. Agora vamos falar um pouquinho, tá, do que também vai começar agora, né? Já tem os grupos aqui definidos, né? Essa Copa América, né? Estamos divididos em 4 grupos. O Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica é um grupo, né? Acho que classificam 2 de cada grupo, não é isso, né? Classificam 2 de cada grupo para depois fazer lá as oitavas de final aí, né? E aí, qual é a perspectiva do Brasil, né? Que vem aí despontando com agora o que ganhou pelo Real Madrid aí, Vini nós Júnior. temos o Rodrigo, Vini Júnior e Vini Rodrigo. Júnior. O Militão também está ali, mas principalmente o Rodrigo e o Vini Júnior. O que vocês acham? Será que o Brasil dessa vez vai ser campeão? Né? Porque a última foi a Argentina, né? Ah, E o que vocês O acham? Brasil do anda com um time bom. Assim, no papel, o Se time do Brasil tá bom. Vou ser sincero também, se a seleção daquela de 2019 conseguiu ganhar da Argentina numa final de Copa América, Mas, desculpa, o time da Argentina Era outro. era bem inferior em relação ao que eles foram na Copa de não, 2022. sim, mas tinha o Era um Messi. time muito mais Não, organizado. mas eu tô falando do Brasil, João. Eu tô falando, pô, Richarlison, Gabriel Jesus, Sim, mas o time, Arthur, aquele que foi pro Rio, jogou no Grêmio. mas o time da Argentina, num espaço de 3 anos, evoluiu muito mais o Sim. trabalho do que o Brasil. O Brasil ele ficou estagnado ao longo de 3 anos, quiçá piorou. É. Eu acho que a Copa América do Brasil, em termos de qualidade de futebol, foi melhor do que O a. Brasil também na última chegou na final também. Perdeu pra Argentina. Fez uma puta de... O Mas jogou mal pra o caramba, grande dependendo teste, do Neymar. né? Porque nós estamos há 2 anos da Copa do Mundo, né? O grande teste eu acho que é pro Dorival, né? Eu acho que o maior teste ali é pro Dorival. Porque a gente sabe que os jogadores, de repente, aquilo, o que né? apareceu às vezes até um ano antes da Copa é aquele que, né, às vezes é chamado, isso já aconteceu, já vi O Ricardinho, Pedro foi um exemplo. Pedro, Ricardinho, de muitos anos, né? Aqueles jogadores que às vezes aparecem de repente, né? Então eu acho que o teste maior é pro Dorival. A questão maior mesmo pro Brasil ir bem é o técnico. Porque se você coloca no papel o nome dos jogadores, os 2 maiores da América do Sul, Brasil e Argentina, você coloca no papel, o Brasil tá muito superior. Só que o time da Argentina já vem junto faz tempo, vem treinando junto faz tempo, e os caras então já pegam entrosamento. O Brasil não, o Brasil tá toda hora trocando técnico, Mas elenco. E outra, se não for o Dorival, né? Se o Dorival não for, quem será, né? O técnico então. pra Não, Copa? eu acho que o Dorival vai ser mantido independente de qualquer coisa. E eu acho que, assim, por ser o Dorival, que é um cara que é competente, ele tem muito aquela linha do Filipão, né? Assim, se ele chega pro goleiro e pergunta, na saída de bola, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dar chutão pra frente, então você vai dar chutão pra frente. Ele deixa o jogador confortável, né, dentro de campo, para fazer aquilo que ele sabe fazer. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Pode não ser agora, porque só foram 2 jogos, né? Uma coisa que eu gosto muito do Dorival é que tem muito moleque esse elenco da seleção. Ele Não tem chamou muito muito assim. jogador do E Brasil. porque ele pensa no seguinte, né? Esses moleques novos,
eu vou pôr na Copa América, vamos ver. Eu quero ver o que eles vão fazer. Porque aí, quando chegar na época da Copa do Mundo, ele vai pensar, pô, esse cara Já vão estar maduros. já vai estar E maduro. outra vai ter que né? ter jogador experiente, Vai né? ter Porque pego não- um ambiente. Sim, Mas ó, vamos- vai vamos- ter é. outro Vamos experiente. agora, eu vou falar aqui os grupos, vocês vão analisar, começando aqui. Gustavo, grupo A, Argentina, Peru, Chile e Canadá. Dos 4 aí, quem passa? Argentina, Peru, Chile e Canadá. Argentina e Chile. Argentina e Chile, boa. Henrique, grupo B, México, Equador, Venezuela e Jamaica. Esse grupo aí não parece ser o grupo da morte, não, né? México, Equador, Venezuela e Jamaica. Quem passa ali? Eu apostaria mais na Venezuela e no México. Venezuela e México. Tá apostando no sorteio. O time do Equador é bom, viu? Vamos É, lá. o entre Equador é muito México bom. e Equador. Empatou com o O Brasil. Equador, Agora, aqui pro Marcos, né? Grupo C. Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. Eu acho que vai dar Estados Unidos e Uruguai. Estados Unidos e Uruguai. E fica agora, vocês dois vão me analisar aqui, Rafael e João. Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Esse é o grupo da morte? Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Quem passa? Eu acho que é o único que tem 2 confrontos a nível, né? Se você for parar para avaliar, o Chile, eu acho que o Chile... Brasil, Colômbia, Paraguai. Não, mas Costa assim, se você for olhar os outros grupos, né? Argentina e Chile, o Chile já tá fazendo péssimos jogos há algum tempo, não classificou nem para a Copa passada, né? Então acho que de fato esse vai ser o grupo que vai ter o confronto direto de maior qualidade, vamos assim dizer, né? A Colômbia ganhou do Brasil recentemente, jogando melhor. Então eu acho que inevitavelmente, na minha opinião, deve acabar passando o Brasil e Colômbia. A maior disputa vai ser para quem passa em primeiro, né? Eu vou apostar no Brasil, mas Brasil. E você, Rafael? Tô Brasil, apostando no Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai. Tá, O Paraguai vem com uma seleção boa também. um grupo que realmente ali, Brasil, Colômbia e Paraguai, vai ser uma disputa boa, né? Você vê alguns jogadores do Paraguai que jogam nas elites do futebol brasileiro, por exemplo, Romero vem fazendo Bombadilha do alguns São jogos. Paulo. Gustavo Gomes do Palmeiras que vem jogando, nossa, bola pra caramba. É um zagueiro, né? Vem nos últimos anos. Agora, esse e ano o tava- Neymar vai fazer Mais ou falta? menos. Não. Copa América. Não. Neymar? Não. Não. Já foi o Não. tempo de glória dele. Acho que já tem que ele não trocar é por uma o cara nova peça. experiente que vai faltar, porque O Neymar vai o Marcos fazer falou, falta né? O se time- não for na Copa. Mas na Copa América. Eu acho que a não Copa faz falta. América ela vai ser vital para ser esse momento de transição da antiga geração da Copa de 2022 para a Perfeito. geração da Copa de 2026. Perfeito. Eu acho que o Neymar, inevitável, ele pode estar com uma perna que ele vai estar na Copa de 2026. E acho que tem que estar. Acho que tem que estar. Então acho que vai ser a Copa América é legal, vai ser legal para fazer esse momento de transição para esses caras se afirmarem dentro da seleção, até mesmo para o Dorival se afirmar, né? Para o Endrick se afirmar. E até para caras que eram contestados já com o Tite. O Paquetá, né, com todos os escândalos, vai jogar, né, e acho que tem que jogar, era um cara que era muito contestado com o Tite, né? eu ainda acho que ele não é o 10 do Brasil, né? não. Porque não Então. gosto. E Não é um isso, cara- isso, Sou muito isso mais do prova, Rodrigo com a 10. isso prova que é o momento dele se afirmar e se impor Dá dentro o da todo o seu seleção. melhor pra falar, ó, eu mereço a 10. Ele é o 10 da Neymar. seleção. Ele é o 10. Porque eu acho que com o Neymar recuperado, ele deve voltar a fazer aquela questão. Porque hoje o Brasil não tem um grande 9, né? Ele deve fazer aquela questão do falso 9, do Neymar trocando de posição, que ele já fez isso. O Tite fez isso com o Paquetá e com o Neymar, né? O Paquetá e o Neymar faziam falso 9 e ficavam trocando de posição. Ora um era 10, ora um era 9. Eu acho que o Dorival deve fazer isso, não necessariamente com o Paquetá, mas deve utilizar o Neymar com certeza para Assim, fazer isso eu quando ele acho voltar. que a qualidade técnica e tática que o Neymar traz para a seleção é inegável. Quando ele joga, o time joga melhor. Sim, ele é o cara mais experiente. Ele é o cara também, mais né? experiente, ele é o cara mais. E tira o peso da molecada. Né? Sim, Você tem um Neymar é do ele teu que lado. ele que traz a confiança pro time, né? Ele bate no peito, ele Eu resolve, só ele bate no tenho pênalti. medo realmente na verdade, do Brasil não ficar naquela dependência dos últimos anos, dependência do Neymar. Eu não né? sou muito de elogiar o Neymar, mas de uns anos pra. A gente não pode negar que o Neymar é um baita jogador e que apresenta diversas partidas excelentes quando tá recuperado. Aquele gol da Copa de 2022 contra a Croácia, aquela é o Neymar, cara. Aquilo é o Neymar, velho. É ele pegar a bola, ele chamar a responsabilidade quando o jogo tava truncado, a Croácia jogando mal, o Brasil jogando mal, ele chamar a responsabilidade, driblar o cara, fazer a tabela com o Paquetá, entrar e sair cara a cara com o goleiro. O cara que sai cara a cara com o goleiro, de 10 atacantes, 9 erram aquele gol.
Só os Neymares conseguem fazer esses gols, os Neymares, né, entre aspas. Porque ele ter a calma de esperar, limpar o goleiro e fazer o gol, depois de ter driblado a defesa inteira. Cara, o Neymar, pra mim, ele tem que estar na seleção. Precisa de um cara desse, que na hora que nada esteja funcionando, que os jogadores não estão no momento bom, que as duas equipes não estão apresentando futebol, ele vem, chama a responsabilidade e fala: não, eu sou o craque desse time. Eu sou a referência desses moleques. Neymar consegue porque ele é forte no individualismo. Quando o time não tá conseguindo acertar passe ou não é o dia deles, Neymar puxa a responsabilidade pro peito, dribla um, dribla dois, vai até o gol. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa, né? Programa bom, assim como aula de física, passa logo, passa rápido, né? Então, eles não sabem ainda o slogan bem, né? Dessa aula de física que passa rápido. Calouros. Mas o programa já estamos chegando aqui no final. Vocês viram que realmente esse nosso bate-papo aqui é legal, que é informal, não tem, né? Dá nem pra ver o E tempo passar. para a gente o tempo passar. É muito legal se discutir, né? Aqui a gente realmente está numa. E podemos divergir sempre de opiniões, hein? Aqui ninguém precisa ter sempre a mesma opinião. A ideia é realmente divergir, né? A gente discordar, porque isso é que realmente torna o futebol a polêmica toda que a gente já conhece. Então, para a gente estar encerrando, puxa, eu queria falar sobre a Eurocopa, mas a gente deixa para o próximo programa. Portugal de Cristiano Ronaldo vai levar tudo. Vamos falar dos grupos da Eurocopa, né? Eu acho que é interessante. A Copa América começa agora, em dia 20. A Eurocopa já tem data definida para começar? Começa acho que dia 24 de junho. De junho, então é logo em seguida, porque eu sei que junho. o jogo inaugural da Copa América é o da Argentina contra o Canadá, dia 20, né? A Eurocopa deve estar começando. Não, 14/6 começa. 14/6? É, sexta que vem. Que vem. Então, Alemanha e Escócia Sábado o primeiro que vem. jogo. então sábado que vem. sexta-feira que vem a gente Não, vai sexta, falar. sábado dia 15. Já é um assunto aí que a gente pode Domingo, deixar dia em 15, pauta, falar da Eurocopa, que na verdade é o que chama muito mais atenção, né, pelo número de seleções que tende a ganhar. Para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a próxima rodada do Brasileiro. Eu queria ouvir a opinião de vocês, principalmente dos jogos aqui dos paulistas, né? E começando contigo aqui, Rafael. Atlético de Goiás e Corinthians, terça-feira, às 19 horas, dia 11/6, né? Na casa do Dragão. Na casa do Atlético. Beleza, o jogo começa terça que vem, certo? Quando é que tu acha que vai ser esse jogo? Quem ganha? Eu acho que o Corinthians ele não tem um histórico muito bom na casa do Atlético Goianiense, até pela Copa do Brasil de 2022, que perdeu de 2-0 lá e recuperou em casa, mas o Corinthians sem a torcida sofre muita pressão e como lá não é um estádio tão grande, a torcida pode fazer muita festa, eu acho que vou ser otimista, acho que um 2-1 pro Corinthians, choradinho no fim do segundo tempo. Com quem no gol? Carlos Miguel vai ficar depois dessa proposta dele. Henrique, Atlético e Goiás, quem ganha? Apenas uma palavra, quem ganha? Atlético ou Goiás? Atlético. Atlético e Goiás, não, perdão. Atlético e Corinthians, desculpa, Goiás nem tá no Goiás nessa vez, O desculpa. Goiás é o líder da Série B. Atlético e Corinthians. Aqui eu tô vendo Atlético de Goiás e fui. Atlético e Corinthians. O Não, Rafael já falou aí que ia. E você? Atlético ou Corinthians? eu acho que Corinthians, né? Corinthians ganha? Corinthians. Tá, é um jogo lá, o Corinthians nessa crise, né? Um jogo pau a pau, Aí mas ainda Corinthians dos ganha. paulistas, vou perguntar para um santista aqui, Gustavo, Internacional e São Paulo, lá no Beira-Rio. Não, Beira-Rio Não, Beira-Rio não. Barueri. Barueri, perdão. Acho que o São Paulo tá em melhor fase e tem tudo pra ganhar. Acho que São Paulo e Inter. sim. O Inter é um time, né, que é... Vamos perguntar agora pro Lascani. Lascani, Inter e São Paulo, quem você acha que ganha? Recentemente, São Paulo tem tido uma superioridade nos confrontos contra o Inter. Está sabendo jogar contra o time do Internacional. O time do Internacional tem todas aquelas dificuldades do retorno, né? O São Paulo joga em casa, em Barueri. Em Barueri, ali perto. Deve ter uma presença considerável da torcida independente lá. Eu acho que vai dar São Paulo. 2-0 São Paulo, sem grandes dificuldades. Marcos, ficou para nós. Palmeiras e Vasco da Gama. Precisa mesmo? E aí? Precisa O que você mesmo? acha? Palmeiras Já e Vasco. tomou uma piada O Vasco, pro o Flamengo. Vasco vem aí machucado, né? Coitado do O que você acha, Palmeiras e Vasco? Olha, eu acho que esse jogo, né? O Vasco, eu acho que vai ter que chorar de novo. E é na casa do Palmeiras, Na né? minha opinião, no Allianz Parque ainda, eu acho que vai tomar goleada. Um Então, jogo quinta-feira. na minha visão, vai dar Palmeiras. Acho que o São Paulo e o Inter é o jogo da... Quarta, né? É quinta? Quinta. Não sei qual vai ser o jogo da TV aqui.
Deve ser Vasco e Palmeiras, provavelmente, Não, né? é quinta também. É quinta? É, quinta, 9h30, só se Então mudar do aí pra Corinthians é 9h30. quando? O do Corinthians Terça que vem. é terça. Já 11. Então Então deve vai ser ter. quinta-feira. O Santos joga no meio de semana? O Santos, não sei, Deixa eu dar uma não olhada. vi. Mas olha, Palmeiras e Vasco. Santos joga hoje. Eu vou, aqui ninguém falou, eu vou dar empate. Palmeiras e Vasco, empate. Ninguém falou aqui empate, né? Entre os jogos, deve Corajoso, ter um hein? vencedor. Corajoso. Palmeiras e Vasco. Vasco com técnico novo, deve ter arrumado, deve fechar a casinha, né? Deve fechar a casinha contra o Palmeiras. Linha de ouro. Deve jogar, né? No contra-ataque, talvez. E talvez roubar lá um pontinho do Palmeiras em pleno palestra. Mas vamos também pegar uns joguinhos aqui de destaque: Flamengo e Grêmio, quinta-feira, Maracanã. Jogo bom, mas Rafael, acho jogo que bom, vai dar Rafael. Flamengo. Acho que vai dar Flamengo 3-1 Henrique, Flamengo e Grêmio. É jogo pegado, né? Jogo pegado, Duas né? equipes, mas eu acho que pelo momento atual o Flamengo, até porque toda a situação, né, do Sul, do Grêmio, que aconteceu, tudo que aconteceu, né, é o Flamengo. Outro jogo bom aqui, né? Que também vai acontecer na terça-feira. Vasco, né? Gustavo, Botafogo e Fluminense. Empate. Empate, Botafogo e Fluminense, o clássico, né? Vai ter o jogo na terça e depois na quinta é o do Flamengo. Marcos, para você agora também é um jogo bom, em Bragantino e Atlético Mineiro. Opa, esse aí Bragantino e eu Atlético Mineiro. encaro um 2-1 Atlético. E para mim ficou aqui o clássico aí do Nordeste, Bahia e Fortaleza. Bom É um bom jogo, né? Bom Uma jogo. rodada que tem jogos, por isso que eu Vai pedi a empatar. opinião. Eu também acho aí, eu tô no empate hoje, né? Na Eu casa de também quem acho que que vai ser? Bahia e Fortaleza 1-1. Na casa de Bahia tá bem. Bahia, se não me engano, Quinta-feira. Realmente Perdendo deve não ter tem jogo jogo. na quarta. Será que não tem jogo da seleção na quarta? Porque os jogos aqui são terças e quinta, né? eu acho que Dificilmente, era sábado o jogo do Brasil, da seleção brasileira, vamos ver agora. Pode ser, porque só tem jogo terça e quinta. Quarta-feira, às 20 horas da noite, Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, logo vi, porque os jogos. Então, gente, é isso. Obrigado pela presença aqui do Gustavo, do Rafael, do Henrique, que estiveram aqui conosco a primeira vez. Espero que possam vir outras oportunidades, né? A rádio aqui é de vocês, tá legal? A rádio atividade aqui com o nosso programa Progresso Esportivo, tá bom? Crescendo, né? Já estamos aí com Facebook, Instagram aqui por conta do nosso Lascani. Lascani e o Marcos aqui, que são nossas presenças sempre marcantes, né? Que tocam bem aqui o programa, né? E eu fico aqui só contornando aqui nas perguntas, tentando levar. Então, obrigado pela presença de todos, tá bom? E a gente, se Deus quiser, volta sexta-feira com novos convidados. Hoje a gente teria a Marjorie aqui como convidada. Tem professoras que querem participar, né? A própria Tânia falou, poxa, gravem outro dia para eu poder participar, né? E às vezes não precisa. Precisamos também, próxima sexta-feira, a promessa aqui é de um programa diferenciado. Vamos falar sobre a Olimpíada, tá? E os próximos programas aí a gente tem para falar de Copa América, Eurocopa. Vamos trazer também, já que de Olimpíada, vamos trazer as meninas que são esportistas aqui, a Valentina, do terceiro A, a Isabela, do terceiro B, né? Quais as perspectivas dela nos esportes? E no segundo semestre agora, a gente tem uma amiga nossa do terceiro ano que está fazendo intercâmbio, vai voltar para o colégio agora no segundo semestre. Ela é jogadora profissional de handball, jogou na Noruega e é jogadora profissional do Santos, a Laura Mainink. Laura. Laura Mainink. Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Esperamos aqui, se Deus quiser, aqui na sexta-feira, dia 14, a gente estar juntos aqui, tá legal? Obrigado, gente. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Agradeço o convite. Obrigado. Desligou já?